Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. E no vídeo de hoje vim mostrar uma jogada com o baralho cigano. Esse aqui é o tarô cigano para iniciantes. Eu já mostrei aqui no canal, mostrei uma resenha e ensinei uma jogadinha simples com ele. Eu vi que bastante pessoas gostam desse tipo de tarô, porque é um tarô barato, é um tarô acessível, né? Só que lembrando que ele não é um tarô. Ele, na verdade, é um baralho cigano, ou então um Lenormand, porque ele tem apenas 36 cartas e o tarô tem, né, arcanos maiores, arcanos menores, totalizando 78 cartas. Então eu vim mostrar uma jogadinha muito legal que você utiliza o seu deck, tá? Então eu já mostrei, esse tarô ele fala que é para iniciantes porque aqui tem palavras-chave que se você tiver alguma dificuldade lendo essas palavras-chave, você consegue lembrar o significado da carta. Fazendo uma ressalva que essa frase que fica aqui nas cartas, eu não acredito que ela é o suficiente para você conseguir, né, ler com exatidão, com uma precisão as cartas que você joga. Porém, ela dá uma base bem legal, né? Então, é um diferencial desse tarô colocar algumas frases, algumas palavras-chave para você conseguir jogar, né, para si mesmo ou para outras pessoas. Então, a jogada que eu vou fazer é uma jogada específica para o amor. Então, é uma jogada bem direcionada para o amor. Então, é uma jogada apenas de duas cartas. E essas cartas podem ser feitas tanto para o masculino quanto para o feminino. Ou então para uma terceira pessoa. Você pode jogar para uma terceira pessoa. Então, o primeiro passo é você pegar o seu deck e você vai embaralhar da forma que você quiser, lembrando que eu embaralho o deck de uma forma menos agressiva possível. Eu não gosto de embaralhar com força, né? Eu tenho todo um carinho, por mais que seja barato, né? Que esse aqui é um deck baratinho, super acessível, eu não gosto de estragar as minhas coisas. Eu embaralho de uma forma um pouco mais delicada. Então você embaralha o seu deck e depois que você embaralhou, você vai cortar ele ao meio. Aí você usa a parte que ficou. É uma jogada de duas cartas. Então, a primeira carta, ela vai representar o que a pessoa pensa de você. Então, é uma representação. O que ele pensa sobre mim? Pode ser um namorado, pode ser um ficante, pode ser uma pessoa que você conheceu agora e você tá tentando ter alguma relação, ou então você tá tentando conhecer melhor essa pessoa para talvez ter uma relação um pouco mais séria. Então, é o que ele pensa sobre mim. Então você vai ver da parte, né, emocional, da parte intelectual. É uma coisa que ele não vai verbalizar. A gente tem muitas coisas que a gente não fala. A gente pensa, a gente mentaliza, mas não verbaliza isso para outras pessoas. Então isso é legal. O tarô vai ver o inconsciente daquela pessoa, né? Aqui no caso não tarô, é um baralho cigano, mas você pode fazer essa jogada com um tarô. A segunda carta é: qual é o destino dessa relação? Lembrando que, primeira carta, o que a pessoa pensa sobre mim. A segunda carta é o destino dessa relação. Então, isso, o destino da relação vai depender da primeira carta, do que ela pensa sobre você e se você está disposta a mudar esse pensamento, né? Se for algo negativo, você está disposta a mudar essa impressão que essa pessoa tem sobre você? Você está disposta, né, ou disposto a tentar fazer com que essa pessoa te olhe de uma forma diferente? Então, a segunda carta vai depender da primeira carta. Então, vamos lá. O que que essa pessoa pensa sobre mim? Uma situação hipotética,
a gente tem a Ana. A Ana conheceu o Paulo na faculdade. Então a Ana, ela conversou um pouco com o Paulo e ela tem um interesse sobre ele. Então vamos saber o que que o Paulo pensa sobre a Ana, tá? A carta das montanhas é uma carta de obstáculo. O Paulo, ele pode pensar que a Ana é uma pessoa difícil, né, de se alcançar. É uma pessoa difícil de ter uma comunicação, é uma pessoa difícil dele trocar uma ideia ou uma pessoa que não é tão acessível para ele. Isso é o inconsciente dele. Ele não vai verbalizar isso pra ela, tá? Às vezes a pessoa até verbaliza, mas aqui é o que ele pensa. Ele pode pensar também que a Ana, ela é uma pessoa que tá muito rodeada de amigos e ele talvez não teria uma abertura para conseguir chegar nela. Então, essa é a primeira carta. A segunda carta é qual é o destino da relação. Olha que legal, a carta do coração é uma carta super positiva para o desenvolver de um relacionamento, de uma afetividade, de um namoro, ou até mesmo de uma amizade. Então, o que que precisa ser feito para que isso aconteça? A Ana, ela precisa se mostrar mais acessível. Ela precisa ser uma pessoa que seja mais acessível, mais aberta à conversa, né? Então tem aquele tipo de pessoa que espera, né, alguém chegar nela, alguém conversar com ela, alguém tomar a iniciativa para que se desenvolva alguma coisa. Nesse caso, ele pensa que ela é uma pessoa inacessível, é uma pessoa um pouco difícil de acessar, porém, se a Ana conseguir mudar essa concepção, mostrar que ela é uma pessoa que está aberta e disposta a conhecer outras pessoas, que ela pode até tomar a iniciativa de conversar com ele, ela pode, no futuro do relacionamento, né, ele pode se desenvolver de uma forma bem positiva, tá bom? Lembrando que o tarô mostra uma possibilidade. Ele não é uma verdade absoluta. Por que ele não é uma verdade absoluta? Porque se a Ana quiser, ela pode se demonstrar acessível. Se ela não quiser, ela pode ficar quieta no canto dela e ficar esperando eternamente que ele tome alguma decisão, que isso se demonstra ser um pouco mais difícil. Eu vou fazer uma segunda jogada, tá? Simulando a mesma abertura para vocês. Então a gente tem aí um casal que eles já estão em um relacionamento. Então a gente vai ter o Pedro e vai ter a Maria. Pedro e Maria. Eles já estão em um relacionamento, só que eles estão tendo algum atrito, né? Às vezes eles estão tendo algumas brigas, algumas dificuldades, algumas discordâncias. Então a gente embaralha da forma que você achar melhor, você corta o deck e a parte que você cortou você usa. A primeira carta é o que a pessoa pensa sobre você. Lembrando que muitas das vezes ela não verbaliza, ela só pensa isso de você, tá bom? Uma coisa que tá no inconsciente que não é verbalizado. A segunda carta, ela é o destino da relação. Então vamos lá. O que que o Pedro pensa sobre a Maria? Aqui é a carta dos lírios, é uma carta bem positiva. Então assim, eles estão num relacionamento um pouco desgastado, mas o Pedro, ele pensa coisas positivas, ele é uma pessoa sincera, ele é uma pessoa que tem um carinho, um afeto evidente para ela.
Então, a carta dos lírios é uma carta muito positiva. Então, ele tem um pensamento muito positivo. E talvez, né, ele não verbalizando isso, ele pode ser uma pessoa mais séria, uma pessoa mais frígida. Então, ele não verbalizando, ele não demonstrando isso que ele pensa sobre ela, pode ser o motivo dessas brigas no casal. E a última carta é o destino do casal. O destino do casal é a criança, né? As crianças também são uma carta mais. É uma carta positiva. Então fala, né, de você estar aberto a possibilidades, de você estar aberto a escutar, a entender o sentimento do próximo. Então, qual que é o destino desse casal? Eles precisam conversar para resolver esses atritos, porque o pensamento que ele tem sobre ela é algo bem positivo. Talvez ele não demonstre com ações no dia a dia, então isso precisa ser revisto. Ele precisa demonstrar aquilo que ele pensa, ele precisa verbalizar, ele precisa agir da forma que ele pensa para que o relacionamento seja uma coisa mais leve, não seja uma coisa tão pesada. Então, a primeira carta é o que ele pensa ou o que ela pensa de você, só que ela não verbaliza. E a terceira carta é o destino do relacionamento, tá? É um provável destino. Então, eles precisam entrar em um consenso, eles precisam conversar para que o relacionamento seja uma coisa mais leve, seja uma coisa mais divertida para os dois, seja uma coisa mais confortável. Então, essa é uma jogada simples de duas cartas, mas é uma jogada que fala muito, principalmente sobre o amor. Relembrando, primeira carta é o que a pessoa pensa. Essa é uma jogada para relacionamento. É o que a pessoa pensa, mas ela não verbaliza, tá? É uma coisa que está no inconsciente dela. E a segunda carta é uma carta que indica, né, o destino, o provável destino desse relacionamento. Pretendo trazer mais jogadas para vocês. Esse foi um exemplo de jogada que você pode fazer com, né, o Lenormand. Você pode utilizar também o tarô para fazer essa jogada, mas essa é uma jogada mais fácil com o Lenormand porque ele é bem objetivo, né? O tarô fica uma coisa bem abrangente, principalmente quando saem as cartas da corte. Então, para o Lenormand, essa é uma jogada perfeita para se fazer. Você pode fazer para si mesmo, você pode fazer para outra pessoa presencial, você pode fazer à distância e é uma jogada bem gostosa. Você vê que tem bastante possibilidades de realização. Vou ficando por aqui. Toda vez que eu deixar, né, no título curso de tarô, eu vou deixar aqui no link uma apostila de tarô para vocês estarem baixando em PDF, vocês estarem utilizando ela da forma que mais te agradar. Né? Você pode pegar o conceito dela. Eu ainda não tenho nada disponibilizado para o baralho cigano, tá? Para o Lenormand. Futuramente eu posso ver um link, alguma apostila e também disponibilizar de forma gratuita para vocês. Mas no momento eu ainda não tenho essa apostila de Lenormand de baralho cigano. Porém, com esse baralho, né, como ele tem palavras-chave, isso ajuda muito, né, na intuição, nas suas jogadas. Vou ficando por aqui. Tenha uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.